live de hoje eu vou apresentar para vocês esses dados sobre o sobrenome Novaes. Já que, antecipando, gostaria de falar para vocês que estão me assistindo, quem achar interessante aí um sobrenome e querer saber a sua origem, deixa aqui no rodapé do nosso canal e eu verei a possibilidade de fazer uma pesquisa e fazer uma live relativo a esse nome, ou a esse, no caso, a esse sobrenome, né? Eu tenho o sobrenome Novaes e daqui a pouco eu vou contar uma história, como foi que eu tive acesso ao brasão dos Novaes, né? Então, vamos fazer aqui uma vinhetinha de introdução de lições da vida. Vamos lá. Vamos apresentar primeiro aqui o quadro filosófico. Vamos ver aqui, né? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é você? Novamente falarei aqui hoje o pensamento vivo de Mahatma Gandhi. Cada dia a natureza produz o suficiente para as nossas carências. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Por que isso acontece? Porque o ser humano ainda é muito egoísta, né? Ele precisa mudar essa cabeça. Mas há quanto tempo o planeta existe e o ser humano ainda é assim? Isso vai demorar muito. Cada um tem que fazer a sua parte, porque nós somos apenas mordomos do que estão aqui, né? Nós somos usufrutuários e nada vai ser levado conosco quando partirmos. Reflita sobre isso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uns relatos, né, de como é que a vida se processa no nosso mundo, né? E eu tenho várias notícias para dar a vocês, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui as lições da vida primeiro e, na sequência, eu vou falar para vocês sobre as notícias geopolíticas e o que ocorreu até aqui no Brasil e no mundo, né? Vamos ver aqui o quadro Lições da Vida. Nesse quadro aqui, eu vou falar, né, do que você pode fazer para tornar a sua vida mais tranquila e mais equilibrada. Eu quero começar com uma matéria aqui que fala que nós não podemos agradar a todo mundo e, na sequência, eu vou falar de um quadro geopolítico. Vamos ver. Olha, eu fico pensando, né? Por que que nós, seres humanos, temos um grande hábito de querer agradar a todo mundo? Veja essa imagem. Essa pessoa está com um sorriso desenhado no rosto. Ela está querendo dizer que ela, mesmo machucada, ela quer agradar. Por que será que nós somos assim masoquistas? Nós estamos sendo despedaçados e continuamos com essa ideia errada de termos que agradar o mundo e a todos que estão à nossa volta. Isso faz com que nós percamos, vamos dizer assim, a nossa originalidade. Será que as pessoas são originais? Acho que não. Todos nós temos um sério hábito, vamos dizer assim,
errado, né, de querer agradar a gregos e troianos. E com isso, nós perdemos a nossa própria identidade. Nós temos que tomar cuidado e saber dizer não muitas vezes, porque nós, dizendo apenas sim, podemos nos prejudicar seriamente em detrimento de outra pessoa que quer apenas tirar proveitos da gente. Isso aqui é um alerta para todos nós no dia a dia que apanhamos, né, do nosso próximo e achamos que é normal, temos que acordar, porque esse despertar é que faz com que o mundo se torne melhor. E esse dormir para essas coisas é o que faz o mundo estar como ele está agora, um mundo difícil de se viver, porque existem muitas pessoas levando vantagem às custas daqueles que não sabem dizer não. As pessoas têm que aprender, né, a viver bastante e não morrer aos poucos tentando agradar todo mundo. Isso é uma espécie de morte lenta, é um masoquismo terrível. Gente, nós, seres humanos, só damos o salto quântico quando despertamos para a realidade nossa, olhar para dentro de si mesmo e ver o nosso potencial. Não achar que o potencial está lá no outro, aquele que sabe falar melhor, aquele que sabe dar uma rasteira melhor no outro, que sabe ludibriar. Não é assim que funciona, né? Nós temos que aprender a sermos originais e primeiro gostarmos de nós mesmos. Isso não é egoísmo. Isso é uma forma da gente dizer para nós mesmos que a gente se ama. Amar o outro, como Jesus falou, é importante e primordial. Mas como é que eu vou amar ao outro se eu não amo a mim mesmo? Você já percebeu que tem, né, um adágio que diz que pessoas infelizes fazem outras pessoas infelizes também? E pessoas felizes também fazem outras pessoas felizes. Porque a energia que emana de uma pessoa feliz é muito diferente da energia que emana de uma pessoa não feliz, né? Então está na hora da gente começar a mudar esse paradigma. Ser cristão é um ponto positivo para qualquer ser humano. Cristãos são aqueles que seguem o preceito de Jesus, né? Que diz os dois e principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é uma reflexão de hoje, né, do quadro Lições da Vida. Vamos lá agora. Muito bem. Eu tenho aqui hoje algumas notícias, né, para dar para vocês e vou aqui chamar essas notícias, né. Vou falar para vocês o seguinte: em janeiro desse ano, nós estamos em 2025, em 20 de janeiro, o presidente norte-americano Donald Trump assume, né, seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Entre suas primeiras ações estão retirada dos Estados Unidos da América da Organização Mundial da Saúde, OMS, a intensificação do combate à imigração ilegal e o perdão aos envolvidos na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. No dia 17 de janeiro, a Nigéria é aceita como país parceiro no BRICS, aplicando a influência do bloco econômico, ampliando, aliás, a influência do bloco econômico, que agora representa mais da metade da população mundial e mais de 45% do PIB global. De 20 a 24 de janeiro, realizou-se, né, o Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça.
conflitos armados entre estados são apontados como o principal risco global de 2025, superando eventos climáticos extremos e confrontos geoeconômicos. Em fevereiro desse ano, vamos ver aqui o que ocorreu nele. No dia 23 de fevereiro, a Alemanha realiza eleições federais antecipadas. O chanceler Olaf Scholz e seu partido enfrentaram desafios significativos, com a oposição conservadora e a extrema-direita ganhando força nas pesquisas. No dia 24 de fevereiro, a guerra entre Rússia e Ucrânia completou 3 anos. As perspectivas de um acordo de paz permaneceram incertas, especialmente com a nova administração dos EUA sob Donald Trump. De 27 a 28 de fevereiro desse ano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visita a Índia para fortalecer parcerias estratégicas e avançar nas negociações de um acordo de livre comércio. Em março, aqui nós estamos em fevereiro, março de 2025, 4 de março, o Egito cedia uma cúpula de emergência para discutir planos de reconstrução da faixa de Gaza, enfatizando a necessidade de evitar o deslocamento de seus habitantes palestinos. 5 de março, o Congresso Nacional do Povo da China realiza sua reunião anual definindo diretrizes econômicas em meio às políticas protecionistas dos EUAs sob Trump. Em abril desse ano, 10 de abril, a Organização Mundial do Comércio, OMC, projeta um crescimento de 3% no comércio global para 2025, condicionando a contestação dos conflitos no Oriente Médio. Aí, ainda nesse mês, o falecimento do Papa Francisco, mês de abril, e o conclave para eleição do novo pontífice. No dia 21 de abril de 2025, o Papa Francisco faleceu aos 88 anos, encerrando um pontificado marcado por esforços de reformas e aproximação com diversas comunidades. Em decorrência da sua morte, ou de sua morte, o conclave para a eleição do novo Papa teve início em 7 de maio de 2025 na Capela Sistina, no Vaticano. Participam do processo 133 cardeais com menos de 80 anos, representando 71 países, tornando este conclave mais multicultural da história. Até o momento, as votações não resultaram na eleição de um novo pontífice, com a segunda fumaça negra, indicando a ausência de consenso entre os cardeais. Entre os principais candidatos aos papados estão Pietro Parolin, da Itália, secretário do Estado do Vaticano e considerado um dos favoritos, Matteo Zuppi, da Itália, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, Luiz Antônio Tagle, da Filipinas, prefeito do Dicastério para a Evangelização e visto como um possível continuador das reformas de Francisco, Peter Turkson, de Gana, conhecido por seu trabalho em justiça social e desenvolvimento humano integral. Peter Erdős, Hungria, arcebispo de Esztergom, Budapeste, com perfil mais conservador. Isso aqui são notícias que eu estou falando que aconteceu em abril, mas aí o conclave já foi feito, e um papa de origem norte-americana já foi, eleito o papa, e vocês já estão sabendo porque esse acontecimento é mais recente, e essas notícias que eu acabei de dar é referente ao mês de abril. Então você já sabe que o Papa já foi eleito, e que já está aí atuando. Em maio agora de 2025, início de maio,
a China intensifica exercícios militares nas proximidades de Taiwan, incluindo simulações de bloqueios marítimos e aéreos, aumentando as tensões na região. Essas foram as notícias que o Brasil, mais importantes, que o Brasil e o mundo, passaram, e agora vocês estão atualizados. Vou entrar agora no assunto do tema principal, que é o brasão e a história dos Novais, Vamos lá. Esse aí é o brasão dos Novais. Eu lembro que eu trabalhava em uma drogaria, uma grande rede aqui de São Paulo. Eu já era subgerente, estava no check-out, e um cliente veio pagar com cheque. Então, na hora que ele assinou o cheque, eu olhei, aí naquela época nós tínhamos hábito de ver se a pessoa que estava emitindo o cheque era a pessoa realmente proprietária do cheque. Nós pedíamos a identidade. Então, eu li o nome, vi que tinha Novais com E, e o nome da identidade batia certinho. Aí eu brinquei com ele e falei assim, brinquei respeitosamente. Falei, nossa, o senhor deve ser meu parente, o senhor também tem Novais. Aí ele achou interessante, também olhou no meu crachá, viu que eu tinha Novais mesmo. Falou, nossa, você tem Novais? Que bom, você conhece a história dos Novais? Aí eu disse, não, ainda não tive o prazer de conhecer a nossa origem. Ele falou, olha, deixa eu ir aqui no meu carro pegar um presentinho para você. Aí ficou a esposa dele e a filha lá esperando, ele foi no carro, estava ali próximo, no estacionamento, Trouxe para mim um adesivo, esse aí que está na tela, com esse brasão. Ele falou assim, ó, esse aqui é o brasão dos Novais, E aí me contou a história que veio os Novais nas esquadras de Pedro Álvares Cabral, e nessas esquadras vieram a família Novais com E e o Novais com I, como eu falei anteriormente. E ele falou assim, procura saber, o número de família Novais aqui no Brasil é enorme, tem muitas pessoas. Eu agradeci a ele e falei, poxa, que bacana, não sabia que nosso sobrenome tinha um brasão. Ele falou, tem esse e existe outros brasões, porque a depender do poder financeiro, o brasão mudava, ou do status político da pessoa. Esse aqui é um brasão mais comum da família Novais, E você pode guardar ele de recordação, colocar no quadrinho. Então eu comprei um quadro, coloquei esse brasão dentro, e esse brasão fica, aqui, fácil na minha casa. Aí eu mandei para os meus familiares, que eles moram em outro estado, e todos conhecem o brasão dos Novais. Achei muito interessante, E estou compartilhando para vocês essa história. Se você é o Novais também, deixe aqui nos comentários, E fala de onde você é, e se o seu Novais é escrito com E ou com I, E vamos agora conhecer aí, através desse vídeo aqui que eu fiz, mais informações sobre a origem dos Novais. Origem e significado do sobrenome Novais. O sobrenome Novais é de origem portuguesa e classificado como toponímico, derivado do latim novalis, que significa terra nova ou campo deixado em repouso. Esse termo era utilizado para designar terras recém-cultivadas ou áreas agrícolas deixadas em pousio para regeneração. A origem geográfica do sobrenome remonta à freguesia de Novais, situada no município de Vila Nova de Famalicão, no norte de Portugal. O primeiro registro conhecido do uso desse sobrenome é atribuído a Afonso Fernandes de Novais, ou Novais, que viveu durante o reinado de Dom Afonso VI de Leão, de 1037 a 1109. Afonso Fernandes teria acompanhado o conde Dom Henrique para Portugal por volta de 1090, estabelecendo-se na região de Novais, de onde adotou o sobrenome.
dispersão geográfica e chegada ao Brasil. O sobrenome Novaes espalhou-se por diversas regiões devido a migrações e eventos históricos. Durante a Era das Navegações, por exemplo, Paulo Dias de Novaes, de 1575 a 1589, foi governador e capitão-general de Angola, evidenciando a presença do sobrenome em territórios africanos. No Brasil, registros indicam a presença de indivíduos com o sobrenome Novaes desde o período colonial. Durante as invasões na Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco, membros da família Novaes participaram de conflitos armados e revoluções. Posteriormente, com a vinda da família real portuguesa em 1808 e a abertura à imigração de outras nações a partir de 1810, outros membros da família Novaes estabeleceram-se no país. Atualmente, o sobrenome Novaes é mais comum nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, com destaque para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Heráldica e brasões da família Novaes. A heráldica portuguesa reconhece brasões associados a famílias com o sobrenome Novaes. Embora não haja um brasão único para todas as famílias Novaes, registros históricos indicam que algumas linhagens receberam brasões de armas. Por exemplo, durante o período colonial, a monarquia portuguesa concedeu brasões a brasileiros de variadas origens sociais, incluindo famílias da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. É importante notar que a concessão de brasões era um processo formal e nem todas as famílias Novaes solicitaram ou receberam tal distinção. A ausência de um brasão não diminui a importância ou a história de uma família. Variante Novaes e relação com Novaes. As variantes Novaes e Novaes têm origem comum e são consideradas variações ortográficas do mesmo sobrenome. Ambas derivam do latim Novalis e estão associadas à mesma região em Portugal. A diferença na grafia pode ser atribuída a fatores como a evolução da língua portuguesa, registros escritos por diferentes escribas e adaptações fonéticas ao longo do tempo. No Brasil, ambas as formas coexistem, sendo Novaes ligeiramente mais comum, com aproximadamente 75.463 ocorrências, enquanto Novaes apresenta cerca de 46.855 ocorrências. É relevante mencionar que, apesar das variações na grafia, as famílias com esses sobrenomes compartilham uma origem comum e, em muitos casos, laços genealógicos. Análise cabalística e metafísica do sobrenome Novaes. Quantidade de letras e energia gerada. O sobrenome Novaes possui 6 letras, número de grande significa. 6 representa a harmonia, a beleza e o equilíbrio entre o espiritual e o material. Está associado à esfera de Tifere na árvore da vida, que corresponde ao coração, à compaixão e ao equilíbrio entre julgamento, Gevura, e misericórdia, Chesed. Indivíduos ou famílias cuja vibração central é o 6 são naturalmente voltados para os valores familiares, o lar, o cuidado com os outros e a busca por harmonia em suas relações. 2. Análise das letras, cabala hebraica e alfabeto latino. Vamos decompor o sobrenome Novaes letra por letra, atribuindo-lhe valores segundo a numerologia cabalística. Sistema pitagórico adaptado para fins cabalísticos ocidentais. Letra valor simbolismo cabalístico. N5 movimento, liberdade, mente ágil, versatilidade. Representa mudança e adaptação. O 6 harmonia, beleza, sensibilidade, espiritualidade conectada ao emocional. V4 estabilidade, ordem, disciplina, base sólida. Um pilar de estrutura. Há um início, força criadora, liderança, essência divina. Alfa do alfabeto. E 5 comunicação, expressão, magnetismo, carisma social. Energias de conexão. S1 força de vontade, ação, decisão, impulso para o novo. Está ligada à serpente e ao mistério. Soma total dos valores. 5, N mais 6, O mais 4, V mais 1, A mais 5, E mais 1, S igual a 22. 3. Número cabalístico mestre 22. 22 é um dos chamados números mestres na Cabala. É conhecido como construtor mestre ou arquiteto espiritual. Representa a capacidade de materializar sonhos elevados no plano físico. Aquele sob essa vibração tem missão de transformar grandes ideias em realidades concretas. No alfabeto hebraico existem 22 letras, cada uma correspondendo a forças criadoras do universo, ou seja, o número 22 tem o poder de manifestar a palavra em ação criadora. Essa vibração indica que o nome Novaes carrega consigo uma energia de construção espiritual no mundo material. Pode representar famílias ligadas ao progresso, ao ensino,
a sabedoria prática e espiritual, mesmo que inconscientemente. 4. Análise metafísica geral. O sobrenome Novaes remete, pela sua origem e vibração, à ideia de renovação constante. A própria palavra nova está embutida no nome, evocando o novo, o recomeço, a regeneração. Síntese entre o antigo e o novo. Famílias Novaes carregam, por herança vibracional, a habilidade de reestruturar tradições com inovação. Transição espiritual. Há uma ponte energética entre o plano espiritual, representado pelo 22, e o mundo físico. Essa ponte favorece o nascimento de líderes espirituais práticos, professores, guias e criadores de novas ordens sociais. Pessoas com esse sobrenome podem ser chamadas, em alguma fase da vida, a viver transformações profundas, conduzindo mudanças não apenas em si, mas em comunidades. Complemento: Novaes na árvore da vida cabalística. O nome Novaes, sob o prisma da árvore da vida, ressoa fortemente com as esferas de Yesod e fundamento por conter elementos de estrutura e comunicação espiritual. Tiferet beleza por sua harmonia numérica e ligação com 6. Chokmah sabedoria no aspecto do número mestre 22, que representa a sabedoria aplicada à realidade concreta. Reflexão final. Ao olharmos cabalisticamente para o sobrenome Novaes, compreendemos que ele carrega uma missão energética de construção, liderança e transmutação. Não é apenas um nome de origem toponímica, mas uma expressão simbólica do novo que se manifesta a partir do velho, o eterno ciclo de renascimento. É um nome que vibra na energia do mestre construtor espiritual e do comunicador que atua entre dois mundos, o invisível e o visível. Vocês viram aí que interessante, né? Temos aí as definições, inclusive na Cabala, do sobrenome Novaes, né? A ligação energética espiritual com esse nome, né? E assim tem também para todos os nomes e sobrenomes que existem, né? Eu optei pelo Novaes porque há muito tempo eu estava devendo para mim mesmo, né, essa designação de conhecimentos, e também gostaria, com a oportunidade de fazer lives, né, mostrar para o Brasil e para o mundo o significado desse sobrenome Novaes que eu carrego, né, que é de origem paternal e do qual eu me sinto feliz por fazer parte do grande clã dos Novaes. Saudações aos Novaes e a todas as pessoas que gostam do seu sobrenome. Aqui agora eu tenho aí uma chave Pix, né? Se você tem condições de doar alguma coisa, quiser fazer para o nosso canal uma doação, fique à vontade, né? Use aí a chave Pix, né? Essa aí, canal arquitetaradivina@gmail.com, para você se conectar, né, com o canal, ajudando esse canal a se desenvolver. Se inscreva nele, né? Comente, compartilhe, coloque nos seus grupos aí, como diz o pastor Ricardo, compartilhe para 5, para 6, para 10, para 20, quanto você puder, e ajude o nosso canal a se desenvolver. Aqui, agora, eu tenho aí o QR Code, né? Eu vou até afastar essa imagem aqui, caso vocês queiram fazer uma doação. Deixa eu ver aqui como é que eu faço, câmera mais moldura e tal. Então aqui eu tiro aqui um pouquinho para o lado, né? Deixa eu diminuir aqui um pouco essa imagem. Na hora que eu coloquei eu não percebi que tinha ficado, né, tão grande, atrapalhando aqui o QR Code. Mas agora está corretamente aqui ao vivo e a cores. Como dizia o saudoso Faustão, que ainda vive. Falo saudoso porque, não porque ele morreu, ele está vivo, graças a Deus, né? Mas a saudade dele, o termo não está correto falar saudoso, porque isso aí é quando a pessoa vai embora do planeta, né? Mas para o nosso amigo aí, modo de dizer, que fez parte por muitos anos dos nossos domingos, né? O Faustão, que agora não está com problema de saúde e está completamente afastado das mídias, ele dizia assim que quem sabe faz ao vivo, não é isso?
Tem aí o QR Code. Se você se sentir à vontade para doar pelo QR Code, aponte, né, a câmera QR Code do seu celular, vai aparecer os dados do canal e você pode doar quanto você tiver condições de doar. Qualquer quantia nos ajuda, né? Aquele que doar, com certeza eu vou receber pelo aplicativo da Caixa Econômica, na qual o canal tem a conta, né? Eu vou ver o nome da pessoa e vou falar aqui que foi doado e vou agradecer ao vivo e a cores. Desde já, o meu muito obrigado. Para encerrar, eu vou passar a prece de final de live. Quero agradecer a todas as pessoas que ajudam o canal, né? A Eliette Novaes, que ajuda muito o nosso canal, a Maria Novaes, Floresvaldo Novaes, Clarinha Novaes, Verônica Novaes, Edinalva Novaes, Ailton Carlos, esse é Ailton Carlos Pereira, né? Um grande amigo nosso que está sempre por aqui. Já faz algum tempo que ele não comenta nos nossos vídeos, mas ele deve ter seus motivos. Ailton, um grande abraço para você, né? E apareça assim que você puder. Desejo que você esteja bem, né? E que Jesus te proteja e te guarde, não só a você, mas a todos os nossos amigos aqui do canal que se inscreveram, aos que vão se inscrever vendo essa live e ao futuro do canal. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Fiquem com um grande abraço e até. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, com humildade e gratidão, elevamos agora o nosso pensamento até vós. Agradecemos profundamente por mais esta oportunidade de trabalho e aprendizado. Agradecemos pela tua presença constante, que nos ampara e fortalece, e pelo amparo de teu Filho, nosso Mestre e Guia, Jesus Cristo, que com amor e sabedoria nos inspira a seguir pelo caminho da luz. Agradecemos também, de coração sincero, a cada irmão e irmã que esteve conosco nesta live, e aqueles que, em outro momento, terão a oportunidade de assistir e refletir sobre as palavras aqui partilhadas. Que as sementes lançadas hoje possam germinar em cada espírito sedento de verdade, despertando para a consciência e para a luz do entendimento. Rogamos, Senhor, que continueis a nos permitir cumprir fielmente a nossa missão, de informar, esclarecer e conscientizar nossos companheiros de jornada, para que juntos possamos avançar na senda da evolução espiritual. Que as tuas bênçãos se derramem sobre todos nós, iluminando nossos passos e fortalecendo nossos propósitos no bem. Assim seja.